Tchau. Boa tarde, camaradas. Hoje, no nosso Conversa Viva, nós estamos recebendo aqui na sede do Instituto Paulo Fonteles de Direitos Humanos o repórter e jornalista Luiz Carlos Azenha, ganhador do Prêmio ESSO e editor do site Via o Mundo. Ele venceu o Prêmio ESSO com uma matéria sobre a tortura de crianças no período da ditadura militar. Junto conosco, nós temos o jornalista Ismael Machado, o nosso camarada cartunista Paulo Emanuel, o Moisés Alves, do FNDC, a Jureuda Guerra, do Conselho Regional de Psicologia, e na nossa equipe técnica, o Roberto Jânio e a Angelina Anjos, que está fazendo essa filmagem. E o tema de hoje é a imprensa no Brasil e a luta contra o golpe, né? E queríamos agradecer a tua presença aqui no Instituto. É muito importante, né, poder te ouvir nesse momento de subversão da democracia no Brasil, né? E a gente queria te escutar, Azenha, exatamente sobre isso, quer dizer, a imprensa no país. Nós sabemos que a imprensa, nessa quadra histórica, jogou um papel muito importante, a grande mídia, no sentido do golpe na democracia no nosso país. Qual é a tua avaliação sobre isso? Como é que tu avalias a imprensa brasileira na atualidade e quais são os caminhos no sentido da gente poder recuperar e resgatar a democracia no Brasil? Bom, é uma pergunta complexa num momento muito difícil de você avaliar. Eu acho que a gente que é de esquerda corre um sério risco de ficar dentro de uma bolha, às vezes. Dentro dessa bolha, acreditar que... ser levado a acreditar que a gente tem algum tipo de capacidade de fazer uma avaliação assim, simples do que vem pela frente. Eu acho que a imprensa, majoritariamente, as grandes empresas de comunicação, elas eram pelo golpe. Obviamente, ficou óbvio na cobertura que elas deram um caminho para... Mas elas fizeram isso em cima de um público, de uma população já com uma grande descrença em relação à democracia, né? Acho que o Lula, no governo, ele atenuou os problemas sociais do Brasil, mas não muito mais do que isso. Ele atenuou, mas ao mesmo tempo, essa contradição que eu acho que é o que acabou por derrubar a Dilma lá na frente, ao mesmo tempo que ele atenuou, ele criou expectativas do brasileiro em relação a consumo, acima de tudo. Expectativas que de repente deixaram o Brasil não tinha mais capacidade de atender. Então essa imprensa atuou muito no sentido de derrubar o Lula, meio que para desfazer, a Dilma meio que para desfazer a Constituição de 1988. Porque uma crise não tinha mais condições de pagar pelas promessas da Constituição de 88. Havia um risco de uma ruptura para outro lado e rompeu-se pela direita, a derrubada da Dilma e tudo o que veio depois da derrubada dela. Tudo o que aconteceu depois da derrubada era previsível na época que ia acontecer, porque o objetivo por trás do que... E eu acho que aí que a imprensa tem uma identidade muito grande com o golpe, não é uma questão de personagem, é lado no sentido dela acreditar em todas as reformas. O Temer só sobreviveu por causa das reformas que ele está aprovando. A briga agora não é se o Temer fica ou não, é passar a reforma da Previdência. Essa é a coisa prioritária, inclusive para a imprensa. Então, se vão rifar ou não o Temer, acho que já não é nem a questão. É se passa ou não a reforma, que é o grande drama do momento. Passa ou não a reforma da Previdência. E a partir daí fica descartado. Justamente. Eu acho que ele talvez sobreviva, a minha opinião. Eu já disse isso num debate anterior. Embora eu não acredite em muito do que sai na imprensa brasileira, mas eu acho que essa possibilidade de uma tentativa de uma composição entre o Fernando Henrique, o Lula e o Temer, que está sendo debatida nos bastidores, para tentar dar algum tipo de estabilidade para 2018, eu acho que possivelmente isso é um cenário. É um cenário possível.
né, num quadro de desmantelamento da democracia brasileira, na verdade. Né? E é muito. E aí eu gosto de discordar da esquerda, ou da análise de gente da esquerda, que diz que não, isso foi tudo, começou tudo com um passe livre, em junho de 2013, porque era o pessoal da esquerda que servia a CIA, essas teorias de conspiração. Eu acho que mesmo a gente de esquerda, a gente teve muita dificuldade de avaliar quão pequenas foram os avanços em relação à dívida social que o governo Lula e depois o governo Dilma deram, entendeu? Então não dá pra gente dizer, olha, foi um projeto muito bem sucedido e de repente, não, foi um projeto bem sucedido num momento de uma conjuntura econômica internacional muito favorável e que depois sofreu profundamente. Vocês lembram que a Dilma, quando ela se reelegeu, ela fez praticamente no começo do segundo mandato dela tudo que o Aécio faria. Ela foi tentar governar fazendo... foi tentar compor, na verdade, né? Alguma coisa que eu acho que parte de um princípio, que eu acho que quando tu coloca de junho de 2013, mas eu vejo assim, as poucas coisas que foram conquistadas, digamos, pelo governo Lula, e é mais pelo lado do consumo, o que é... O Frei Beto dizia isso, né? O problema é que a gente está tentando colocar a cidadania pelo meio do consumo. Né? E esse é um ponto que é um ponto eu acho que esse é um ponto chave. Mas a gente lida, tu não acha que a gente lida também com uma classe média e que fica, eu vou usar uma expressão errada, mas com uma certa inveja dessa ascensão, porque ela se irrita com essa ascensão de uma classe C e D. Profundamente. E esse é um cerne que eu acho que a classe média ela vai por esse lado também. Mas por conta disso também. Muito parecido com 64, né? Tem sombras de 64 nesse sentido. Você vê que a classe média ela foi às ruas então, com o apoio da imprensa, porque você tem que lembrar também que a imprensa no Brasil, os grandes meios, tirando a televisão, que serve de certa forma, quer dizer, que é vista por todos, mas os jornais, formadores de opinião, para quem são escritos os jornais? Para uma população mínima. Eu acho que, você estava mencionando, Paulo, do fato de que um repórter ele viaja muito e vai. Assim se espera. Tá todo lado Eu faço muito isso. Então assim, quando eu vou por um bairro, como eu tenho feito esses dias aqui em Belém, e tinha feito antes também, né? E a gente via assim, Manaus, que eu também tive por muito tempo, recentemente. Você fala assim, nossa, maravilhoso, eu fui lá para o Marajó, né? Vou dar 2 exemplos. Fui para o Marajó e aí a pessoa que recebeu o Bolsa Família na beira de um rio, o Bolsa Família para ela era a diferença entre a miséria e sobreviver. Aí você fala, nossa, que coisa genial que o Lula fez. E aí depois você vai para Manaus e você vê a Arena Amazonas, numa região totalmente degradada, no entorno. Aí você fala, putz, esse mesmo governo que fez o Bolsa Família, que é uma coisa super importante, é o governo que promoveu uma Copa do Mundo que serviu a quem, na verdade? Foi um espetáculo, foi legal, etc e tal, mas está lá uma arena que, sabe? Ou que fez Belo Monte. E assim, entendeu? E aí eu estava conversando com alguém aqui sobre uma reportagem, eu não posso entrar em detalhes do que eu estou fazendo aqui, mas essa pessoa dizia para mim assim, nós vivemos num quadro de colonialismo interno do Brasil em relação à Amazônia, e nós não podemos fazer nada nesse assunto que você está me perguntando, ou com profundidade, ou estrutural, porque a nossa grande riqueza a grande riqueza do Pará vai embora sem deixar nada aqui. Exatamente. E o Lula faz, entendeu? O Lula faz parte, ele não mudou esse esquema de coisa. Esse cenário, então, né? Esse cenário, com a profundidade necessária. Diz uma coisa, Zélia, tu como foste correspondente internacional há muitos anos, tens uma militância, né? Qual é a percepção, tu que é um jornalista vindo de São Paulo, né, sediado no principal centro político, econômico e também de informações do país, qual é a percepção desse jornalista com relação à Amazônia? Como é que a imprensa brasileira observa a Amazônia?
A imprensa brasileira, ela conhece a Amazônia? Não, primeiro, ela não conhece nada da Amazônia. Praticamente nada. Segundo, ela é muito preconceituosa em relação aos amazônicos. Muito, muito preconceituosa. Terceiro, tudo aquilo que o Fernando Henrique começou e que o Lula acelerou muito, que é trazer o Estado brasileiro para a fronteira, foi feito com alguns pressupostos errados. Então, você pega a Polícia Federal. Eu tive recentemente e debati isso com policiais locais e depois dentro da Polícia Federal, com policiais federais. A Polícia Federal, quando vai trazer alguém para cá, do Rio Grande do Sul, traz o cara para trabalhar aqui na fronteira como se fosse o inferno a vida do cara. E o cara vem, ele se comporta como se ele tivesse um inferno. No purgatório. Primeiro, ele não conhece a região, ele não tem nada a ver com a cultura da região, ele não tem apreço pela região, e ele vem aqui, ele passa 2 anos como se ele estivesse num inferno. Um castigo. Um castigo. E qual a contribuição que uma pessoa dessa pode dar um trabalho dele? Ele vai ter, Então, né? qual é o olhar? Porque ele despreza as pessoas daqui. É. E assim é em relação a tudo. Eu acho que assim, eu me lembro que eu fiz a reportagem que foi, inclusive, para a final do Prêmio Écio, da terra de Macunaíma, que era lá de Roraima, a disputa pela terra indígena. E embora eu tenha feito uma reportagem assim, achei que os indígenas tinham direito àquela terra e não os arrozeiros, assim por diante, mas... Raposa da Terra do Sol, né? Isso, Raposa da Terra do Sol. Uma coisa me tocou, muitos locais me diziam na época, vocês ficam tomando decisões lá em Brasília que afetam a nossa vida, que nós não somos nem ouvidos, as coisas caem aqui como Belo Monte, as coisas... E agora qual vai ser a próxima coisa? Vai ser aí a hidrelétrica, essa primeira do Tocantins, do Tapajós, aliás. Eu não me lembro o nome dele, mas eu estive em Itaituba fazendo. Quer dizer, veio o governo federal, precisa produzir energia para tocar a indústria do país, e essencialmente a energia daqui para a mineração. Exatamente. E aí você tem a lei que foi passada do Candir, a Lei Candir, que foi passada do Fernando Henrique, que isenta boa parte dos impostos de exportação de produtos não manufaturados e sem dar nenhuma satisfação às pessoas daqui. Exatamente. Aí você vem e faz uma intervenção, mega intervenção em todos com a construção de Tucuruí, e você depois olha e fala, nossa, isso foi construído para produzir alumínio para os japoneses. Então, sabe, o governo Lula fez coisas maravilhosas, mas ele ainda deixou intocado esse projeto esse acordo das elites brasileiras que é histórico. Eu acho que o problema aí da questão da Amazônia é a falta de um projeto de desenvolvimento para a Amazônia. Qual é o papel da Amazônia no desenvolvimento do país? Justamente. Do ponto de vista da soberania do país, Sim. das riquezas que tem a Amazônia. Como é que Da nós inclusão podemos- social. Como é que nós podemos fazer um desenvolvimento econômico da Amazônia que não seja a reprodução do desenvolvimento econômico que é baseado na indústria automotiva do Sul? Que aqui não vai dar para fazer a mesma coisa. Exatamente. Então você teria que ter hoje uma mega, gigantesca universidade em Belém. Já tem universidades muito boas. Eu trabalhei muito aqui já na Globo, no meu tempo de Globo Repórter. Belém, Manaus, você tem polos. Mas você teria que ter uma mega universidade pensando isso. E Mas com não só consequências pensando, não só políticas pensando, em não só Brasília. pensando, exatamente. Que você, antes de qualquer coisa para ser tomada, que você consultasse As pessoas daqui. Exatamente. E esse é uma coisa que se bate há muito tempo, né? Sim. Você criar um tipo de inteligência local que te permita, na hora que você for para o projeto, você ouvir cientistas locais. Ser consultados. Foi uma coisa assim que me chamou muita atenção nessa reportagem anterior que eu fazia no Rio Sul, que eu atravessei o Rio Solimões, isso. O que me agradou, e aqui também hoje, nas coisas que eu fiz hoje aqui, foi ver nas áreas em que eu estou fazendo a reportagem, polícia, Ministério Público, jovens que estão no Estado, que são daqui,
pensando as questões daqui de uma muito, e com essa crítica que é super importante, essa crítica regionalista mesmo, de falar assim, ó, vocês não venham ali, porque é assim na estrutura do Estado, é toda assim, vir para cá é punição, em todos os sentidos, é na Marinha, na Aeronáutica, No Exército. no Exército. Então você tem que, assim, do ponto de vista local, a primeira coisa que você tem que fazer, eu não sei, eu estava discutindo inclusive com uma delegada de polícia daqui, essa coisa de cotas para regionais, em que você dá uma vantagem num concurso público para quem é daqui na disputa daquela vaga. Exatamente. Uma pequena vantagem, para você não dizer que foi, mas uma vantagem para você, porque assim, a Amazônia ela é aquela, ela é vista pelos brasileiros ainda, que não são daqui, lá do sul, etc e tal, com a mesma visão dos caras que vieram da Europa para cá, o Humboldt, e assim por diante. Acho que ele não veio, eu acabei de ler ele veio para cá, para a Amazônia, veio, venezuelano, veio para venezuelano. E todos eles, então, eles vinham naquela perspectiva de descobrir, porque era maravilhoso você ter o livro com as ilustrações da Amazônia, era exótico, a jiboia, etc e tal. A visão do brasileiro reproduz uma coisa do colonialismo europeu lá de trás em relação à Amazônia. Isso que é uma ignorância do que é a Amazônia é hoje. completa ignorância. A riqueza que tem. Mas eu acho que nós temos um outro problema aí. Acho que quando pega a elite paraense. Ela é muito subserviente. Subserviente. A visão dela é o seguinte: acaba sendo a visão do centro-sul do país. Porque a visão que eles têm aqui é o seguinte: bom, a Amazônia aqui ela é para exportar energia, matéria-prima, minério, madeira e ponto. Esquece que nós temos aqui um povo aqui. Tu pega o Pará, tem mais de 10 milhões de pessoas. Sim. Tu pegar a Amazônia toda, que é uma região de fronteira, né? São 20 milhões de pessoas que moram aqui, que produzem, que têm uma cultura rica. Então é o seguinte, é necessário, a partir da própria Amazônia, você pensar um projeto de desenvolvimento que leve em condição o seguinte: a cultura da Amazônia, a cultura do nosso povo, os valores do nosso povo. Eu acho que o Lula conseguiu fazer um pouco em relação a isso no Nordeste, por ele ser pernambucano. Sim. O Lula fez coisas muito legais no Nordeste, como as universidades que foram implantadas no interior do Nordeste pela primeira vez. Porque ele tinha essa relação em Pernambuco forte, né? Mas isso não foi feito em relação à Amazônia, infelizmente. Bom, eu vejo algumas coisas que o Moisés fala aí, mas eu vejo assim, não acho que seja uma questão de uma postura subserviente, eu acho que é uma postura de imediatismo. Então, assim, quando você vai na madeira, tudo que você falaste, eu vou enriquecer primeiro. Então, assim, é um lance de uma coisa que é um pouco do egoísmo, é o egoísmo de uma classe que diz assim, bom, se eu estiver bem, o resto, para mim está tudo bem. Então, assim, você pega a Amazônia como uma forma de você explorar o máximo que você puder enriquecer. E eu falo muito por exemplo, o que ele está vendo com a soja? O que é a soja? É isso, a soja não dá emprego, a soja não alimenta, mas a soja dá dinheiro para quem é sojeiro. Então não interessa se aquilo, se você vai... Não interessa se aquilo não é para cá. Às vezes eu queria te fazer a pergunta em relação, porque a gente está falando um pouco da imprensa, vou mudar aqui um pouco. Como é que tu vês essas iniciativas, justamente, por exemplo, nós temos aqui a Cátia Brasil, por exemplo, que criou a Amazônia Real, que segue aquele mesmo modelo da pública, da Natália e da Marina. Como é que tu vê essas iniciativas, digamos, de você quebrar um pouco a hegemonia das grandes redes? Assim, acho essencial. Acho que eu sempre em palestra que faço sobre jornalismo, eu pego assim um grupo de jornalistas, em várias partes do Brasil que eu vou, eu falo assim, uma cidade pequena que foi recentemente no interior de São Paulo, eu falei, vem cá, tem um blog legal da cidade, porque o jornalista, ele pensa assim, eu quero ser repórter da Globo, se eu quero ser correspondente internacional. O Horizonte pode ser, mas eu falei, vem cá, a cidade não tem um blog legal com uma cobertura jornalística legal, diferente, crítica? Não tem. Você não tem ainda uma cultura, uma cobertura local do interior. O pensamento a Globo, a Globo, e depois é o que a prefeitura local decide. É a velha mídia. É a velha mídia.
Pega o jornal aqui, gente. Eu fico assustado pegando o Liberal aqui. É a reprodução Porque da Folha de São Paulo. O que tem a ver com aqui? Aí você vê o Anselmo Góes, você vê quer dizer, essa que inclusive nessa questão cultural Uniformiza, local, a imprensa brasileira. uniformizado, porque o cara vai todo aquele monte de colunas, Cláudio Humberto. todos nos jornais, você fala, ué, Cadê o os povo caras aqui? não locais, contratados locais para fazer isso aí. contrato, que é o pensamento deles. Exatamente, então já vem pronto. Isso é nos maiores jornais regionais do Brasil. Você não tem uma imprensa local, praticamente os pequenos jornais das pequenas cidades morreram. Você tem blogs que dão uma região porque cobrem polícia, tiro, etc e tal, mas tem poucos blogs críticos e você tem conceitos, né? É uma questão assim, a gente fica debatendo, por exemplo, Lava Jato, tá? A Lava Jato, a corrupção do Brasil. O Brasil é um país mega corrupto mesmo. Acho que até a esquerda não sabe lidar ainda com a questão da corrupção, porque a esquerda tem uma visão da corrupção como uma coisa burguesa, etc e tal, mas se vivemos dentro do capitalismo, que é em si corrupto e fomentador da corrupção, mas nós temos quadrilhas que se organizam, fazem a divisão do butim antes mesmo, quer dizer, é uma coisa tão desmesurada, e você pega cidades que estão destruídas, e eu vi várias agora na Amazônia. Belém é uma cidade que está destruída. Belém é uma cidade que está feia. Feia. A cidade está feia, e olha, vi muitas vezes aqui. Está descuidado, vê um pouco, então, razoavelmente, e está tudo cheio d'água. Não tem a solução para as questões estruturais. Eu sei que a cidade foi construída Não, mas são 12 anos mas é abandono. de abandono. Mas você fala assim, meu Deus do céu, assim, fica assim a coisa quando acontece. E você vai mais para o interior, ter fé no Amazonas, lá para frente, no Amazonas, é uma cidade dos urubus. Então, o nível de degradação política do Brasil não tem apenas relação com esses grandes esquemas das empreiteiras, que obviamente... Existe um esquema regional, local, que é uma coisa muito mais impressionante, porque ela toca no dia a dia, no cara que quer pegar o filho e levar numa... Tem esquema em tudo, e você vê que os caras eles assumem o poder para fazer um assalto, é organizado. Eu tive um assalto aqui. Daniel, acho assim, tudo isso que a gente está contribuindo aqui para esse debate, eu fico imaginando, né, nesse consórcio de tomada da nação, né, e, como psicóloga, e esses locais que tu citaste, eu fico também pensando na situação que é muito, muito presente, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes na nossa região, essas regiões que tu falaste do Marajó, Tefé, são de tomada do Brasil, e é a imagem que o Brasil passa como esse grande celeiro da exploração sexual de não só, né, meninas, como mulheres também, e o Brasil e o Pará aqui sendo rota da exploração sexual. Tu tens acompanhado isso na perspectiva de... Eu penso mais assim, eu penso que o Brasil é um dos países mais machistas do mundo. Eu acho que nós temos há de haver uma jornalista de qualquer parte do Brasil que ainda faça uma leitura da derrubada da Dilma, da força que representou o machismo na derrubada da Dilma. Sim. O discurso, como se desenvolveu o discurso para degradar a misoginia, né? A misoginia que foi expressa antes e o papel importante que ele teve. Eu acho que não se deu ainda a dimensão devida a quanto o machismo, a misoginia foi importante na construção do discurso para derrubar a Dilma. Porque foi muito importante. E aí isso se insere num quadro de mega atraso, né, cultural. Um atraso cultural assim, inacreditável que a Assembleia Legislativa daqui, do Estado do Pará, tenha 2 deputadas. São 41, né? São 41. Com 2 deputadas. Meu Deus do céu, o que é isso? Não tem representação no mundo nosso. Não, e ao longo de toda... zero de representação. Não, e ao longo de toda a história da Assembleia Legislativa, você teve 10 deputados. Pouquíssimos. Gente, o que é nesse mundo que as mulheres fazem tudo aí? Tudo, absolutamente tudo. Com tripla jornada de trabalho, às vezes, elas são 2 em 41.
Isso significa uma falência da representação política. Isso expressa também o que é também no cenário nacional. Sim, são pouquíssimas. Estou dando esse exemplo aqui, mas são pouquíssimas mulheres. E o fato delas serem mulheres não necessariamente, o que é muito pior para a nossa condição no Estado, é que o fato de serem duas representações femininas também não se amparam nas questões femininas, nas lutas das mulheres. Eu estive na Assembleia Legislativa no dia 9 de março, no dia seguinte da manifestação do 8 de março, para homenagem, um prêmio Isa Cunha de Direitos Humanos, que foi uma mulher torturada, presa durante a ditadura militar, que a deputada que oferecia, que chamava as pessoas, não sabia quem era Isa Cunha, deputada, e ela não fez uma referência ao dia 8 de março. E sim, assim, há flores para as mulheres, porque nós mulheres gostamos de delicadeza, porque nós mulheres... Quer dizer, um discurso completamente apolítico e ela de um lugar de deputada. Sim, vocês imaginam só e o discurso que o Temer e o uso. Assim, eu nunca vi um presidente da República. E aí não é demérito para ele, mas nesse aspecto, né? Ele se escondeu atrás da saia da primeira dama da pior maneira possível. Da pior maneira, porque o que ele projetou para tentar salvar o seu próprio pescoço? Uma mulher caseira, como que é aquela frase? Bela, recatada do lar. Ele foi no maior atraso, porque ele viu aí uma tentativa de se ancorar no atraso, e agora ele não faria isso se ele não soubesse que isso podia dar algum resultado político para ele. É engraçado que Junto quando tu trouxeste a questão da Dilma, do momento como foi sendo desconstruído, né, a imagem de mulher forte, batalhadora, de mulher decidida, de luta, ao mesmo tempo que se desconstruiu a imagem dela, que se construiu que o novo perfil da mulher brasileira era esse, bela, recatada do lar, como capa da Veja, que gerou toda essa polêmica, né? E assim, muitas mulheres, algumas disseram, mas eu gosto de ser bela e recatada do lar. Quer dizer, a sociedade brasileira ainda respira de novo esse olhar da década de 50 que os Estados Unidos também ajudam muito a construir, que é essa mulher, né, essa família doriana, né, essa família essa família feliz, né? Branca, heteronormativa, né? Isso a gente precisa. Não que não possa realmente a pessoa gostar e ser, e ela estar dentro daquela coisa, ser feliz dentro dessa coisa dela. O que eu acho que é não colocar, mas eu acho que não é colocar como modelo padrão, mas assim, eu acho que assim, eu acho que uma vez eu discuti isso com o Paulo, que assim, eu acho que eu defendo a ideia de que todo mundo pode vir a ser o que lhe faz feliz. Eu tenho um pouco dessa... Mas se ela... As relações abusivas, a pessoa não se percebe. Não estou falando de relações abusivas. Estou falando, mas eu estou falando de uma outra coisa. Eu estou falando de uma coisa assim, de pessoas que aceitam ser a chamada bela, recatada do lar, e se elas optaram por isso, se elas optaram por isso... Eu não acredito nessa tese, mas... Bom, então... Explica para outro debate. Mas existe, né? Existem pessoas que estão felizes. Voltando. Não, a gente não pode só colocar... Eu acho que esse é o grande erro da esquerda, que é o seguinte... Rápido ao debate. O grande erro da esquerda é assim, achar que o meu pensamento ele é o único que pode ser... Não, as pessoas são felizes de várias formas. Sim. As pessoas são felizes de várias formas. Sim. O problema é quando a gente quer colocar, às vezes, não, só existe isso. A verdade, como se fosse uma verdade absoluta também ser o oposto da verdade. Exato. Estou entendendo. Então, acho que assim, eu acho que existem, por exemplo, eu falo uma vez eu digo o Paulo, que assim, o Paulo diz, não, eu colocaria o Bolsonaro no paredão. Eu disse, o Bolsonaro tem o direito de ser de direita numa democracia. Eu prefiro o Bolsonaro fazendo tudo que ele está fazendo, porque a direita vai para onde se não tiver um Bolsonaro? Exato. Mas ele tem o direito de ser de direita. Aí ele só eu acho que ele só não pode ofender a lei, por exemplo, ele só não pode chegar, eu acho. Assim, ele tem o direito de desprezar a esquerda, ele tem o direito de pensar da maneira como ele pensa, só que ele não pode usar, dizer assim, estimular um estupro, porque isso é contra a lei. Sim, mas ele tem o direito de ter um pensamento... Exatamente. Ele não tem o direito de burlar a lei nesse caso que existe. Mas ele tem o direito democrático de pensar de uma forma diferente. Eu sou seguido por muito bolsonarista. Isso é uma democracia. E eu falo pra gente, seguinte, a minha posição vocês conhecem, mas eu prefiro que vocês estejam se organizando para lançar um candidato do que vocês fiquem batendo na porta do quartel chamando o general aí, uma coisa que não tem. Tirando o general de sono para promover quartelada, prisão e tortura, né?
Eu acho que é isso. Mas eu ia dizer, desculpe, eu acho importante o debate que eles estavam travando aqui. Eu sei que é para outro dia, mas eu acho muito importante, porque eu acho assim, o machismo ele se perpetua em cima de, ele se insinua de maneiras muito tênue, muito sutis, né? Muito sutis. E foi você, eu acho, numa entrevista que a gente fez recentemente, que me chamou a atenção, eu não sei se foi você me corrija. Eu estava fazendo uma entrevista aqui, há 2, 3 dias, e alguém me falou assim, você já viu a arquitetura aqui dos casarões de Belém? Eu falei, não. Eu conheço a arquitetura colonial brasileira, etc. Ele falou, não, mas aqui tinha uma característica... Sim, foi o Padre Bruno. Isso, Padre Bruno. Você vai lá, vai ver onde era o quarto dos filhos. Sempre o quarto dos filhos fica próximo do quarto das agregadas, porque facilitava a eles a iniciação sexual. Então aí é uma coisa tão sutil que você às vezes da menina perto dos pais. Isso, você fala, gente do céu, a sutileza, ela tem uma feminista britânica que ela brinca da arquitetura machista, que é o que ela defende? Ela acha que os quarteirões, ela é uma provocadora, mas você tem que pensar nisso. Ela fala, os quarteirões, as casas deveriam ser abertas para um campo central aqui, não do jeito que elas são com as paredes, porque esse espaço comum faria com que todos compartilhassem no caso de uma agressão, porque eles teriam um espaço comum de vida dentro do quarteirão. Então seria muito mais difícil para um homem espancador de uma mulher fazer isso. Eu não entendi o desenho. É um quarteirão aqui. Hoje você tem um quarteirão, as casas aqui, e as casas todas saem para cá, certo? Para a rua. Ah, certo. E ela acha que deveria ter uma saída para dentro, uma área comum interna, para que em qualquer desses casos fosse mais fácil para um vizinho denunciar outro que cometesse. Quer dizer, e haveria uma pressão social, porque você estaria sendo, de certa forma, monitorado pelos seus vizinhos, né? Ela faz isso mais pela provocação. Mas é uma discussão mais antiga, porque existe uma coisa antes que era a questão da individualidade, que antes não existia. As casas eram mais comuns. Isso. Antes as casas eram comuns, você não tinha... Porque não existia a ideia de individualidade. O conceito de adolescência, por exemplo, não existia. Ele é muito recente na nossa sociedade, né? Então, e aí essa coisa de você ter isso como antes, né, os quartos não tinha essa coisa de divisão, né? Agora, Azênia, voltando aqui ao nosso debate, nesse contexto que nós vivemos, né, de dilapidação dos direitos sociais, esse processo todo, como é que tu vês a imprensa alternativa no Brasil? Por exemplo, o que tu imaginas? Tu editas o Viu Mundo é um site que tem uma capilaridade muito grande, muito lido, muito reconhecido, né? Como é que tu vê essa imprensa alternativa? Eu só queria completar o seguinte, como é que tu vê, que a gente sabe hoje, a imprensa ela precisa de financiamento. O que existe de financiamento vai para a velha mídia. Sim, né? Veja, Globo, é o que são financiados pelo Estado, inclusive na era Lula. Também. Essa lógica não mudou. Então, como tu vê hoje essa situação do financiamento para imprensa alternativa, os blogs alternativos? Qual o papel da imprensa alternativa hoje? O que o jornalista independente... Eu sou jornalista, quero fazer um trabalho diferente, crítico, socialmente justo. Como é que eu devo me comportar diante desse contexto? Bom, eu acho que primeiro vamos voltar um pouquinho à crítica ao governo Lula, porque no governo Lula se dizia assim, nossa, nós estamos democratizando as verbas. Não são mais 100, mas são 5 mil meios de comunicação. Só que nesses 5 mil se incluem todos esses jornais que reproduzem as colunas do Estadão, da Folha, do Globo. Então foi uma democratização de meia pataca, quer dizer, que não teve consequências práticas. A disputa política, nisso o PT e o governo Lula, a coalizão que o Lula liderou depois da Dilma, ficou devendo profundamente. A questão central do Brasil, acho que ainda é o poder que a Globo exerce no Brasil, porque não é que a Globo, eu trabalhei lá há muitos anos, não é que a Globo tenha um papel apenas na
na capilaridade que ela tem, chegar a todo o Brasil, fazer a cabeça de muita gente, etc. e tal. A Globo domina setores essenciais que pouca gente sabe. A Globo hoje, ela, via Fundação Roberto Marinho, ela domina alguns dos principais museus do Brasil. Então ela forma a cultura brasileira, ela domina o meio artístico, ela domina o teatro, domina o cinema, uma parte dele. Então a Globo, ela é a grande construtora da identidade nacional brasileira, porque ela tem toda a capilaridade, ela atinge todo o Brasil de ponta a ponta, ela é muito autocentrada, então você vê o vídeo show debatendo a novela, que daqui a pouco faz o Big Brother, que ela é autocentrada, é um universo em si. E as pessoas... E o próprio jornalismo absorve isso. Se uma novela vai falar de racismo, sai reportagem sobre racismo. É tudo assim, ela é completamente autocentrada e ela tem contratos que nunca foram divulgados como deveriam ter sido. Por exemplo, tinha mega contratos com os governos do Rio de Janeiro, para educação, para telecurso. Então, ela tem uma presença na formação do que é ser brasileiro do pensamento maior, nacional. do pensamento muito maior do que a gente que faz uma crítica de fora imagina. Ela é muito importante nesse aspecto. E por isso que ela faz o que ela faz e está aí ajudando a sustentar o Temer, que é um cara praticamente no governo Moro, mas sustentado, né, especialmente pela Globo, não só, mas pela Globo, é central para ela. Nós não temos dinheiro, assim, a imprensa alternativa não tem grana. E qual é o fenômeno que está acontecendo agora? Você tem ações muito organizadas da direita, que envolvem muito dinheiro. Houve uma transformação aqui no Brasil que aconteceu quando o Serra era candidato a presidente em 2000 antes do AECI. O Serra foi em 2000, ele perdeu para Dilma a primeira vez. 2010, né? 2010, que ele trouxe aquele tal daquele guru indiano dele aqui para o Brasil a peso de ouro. Ele trouxe um cara da internet da Índia, que tinha muito conhecimento. E aí começou o fenômeno dos robôs, de reprodução de conteúdo através do algoritmo. Dependendo do algoritmo, por exemplo, eu tenho um cara que trabalha muito bem com o Google, então vou dar um exemplo que eu sei de perto. E ele trabalha muito bem com o Google, é um brasileiro, está morando em Portugal agora, e ele consegue deixar assuntos que eu publico muito acima na busca do Google do que ficariam normalmente. Sim. Agora, isso é feito porque ele é um as, ele sabe mexer, ele sabe como fazer para que as buscas identifiquem o conteúdo do meu blog. Só que esses caras fazem isso em escala industrial e já estão vendendo esse serviço. Se você pagar bem, você vai ter muito mais seguidores no Facebook, o Twitter já cobra por conteúdo patrocinado. Então você tem ferramentas, muitas das quais a gente nem sabe que existem, que a direita já está usando em escala industrial. O Trump usou isso nos Estados Unidos com um grande sucesso. O João Dória está usando em São Paulo. Ele faz um programa como esse que a gente está fazendo aqui, que bomba na internet, porque muito daquilo é reproduzido, eu imagino, por robô, né? Reproduzido no sentido de colocar no Twitter, joga no Facebook, faz com que as redes fiquem ligadas. Então, ele já tem um esquema muito forte nisso. E nós, da esquerda, não temos o dinheiro, acho que conhecimento até muitos têm, mas não tem o recurso para tirar proveito disso. Então, a gente teve um momento do governo Lula, segundo mandato do governo Lula, que a gente tinha uma presença muito forte na internet que dava para bater contra eles. Mas hoje, acho que assim, a direita está muito melhor organizada, com muito mais recurso e com muito mais investimento, porque a política está passando por uma transformação. Alguns dos grandes debates, eu posso dizer para você, hoje na Europa, são sobre, quando se fala da influência da Rússia na eleição americana. Tem muita fantasia em cima disso, que se pretende
usar isso como argumento para derrubar o Trump. Mas o potencial de usar o cyberspace, o espaço cibernético, para influenciar as eleições está aí, está dado. É um fato muito importante. Tem uma série chamada Homeland. Sim, ela está na 6ª temporada. E nessa 6ª temporada o presidente dos Estados Unidos é uma mulher. Sim. Que teve um filho que morreu na guerra. Então tem um pessoal que... E como ela faz uma coisa contra as investidas no Irã. O Irã é o... E o pessoal que é a favor da guerra, do governo dela, que antes dela assumir, eles começam a fazer. Então, assim, tem uma empresa que ela faz 30 milhões são perfis falsos. Sim. E eles ficam jogando as coisas contra ela o tempo todo. Então, quando vê, tem uma multidão na frente da coisa fazendo protestos contra ela por coisas que foram... Então, isso já é uma realidade, realmente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho, Zênia, o que tu acha? Tem algumas coisas que, para quem é jornalista, que está começando agora, ou para jornalista experiente que já tem uma carreira, existe também um espaço muito frutífero para reportagens fora desse grande eixo. Sim, né? existe. A Pública, como eu falei antes, a Amazônia Jornalistas Livres, a Brio, são lugares também fascinantes para isso. Não acho que a gente está vivendo também um momento disso? De florescimento do... Eu acho que nós estamos lugar na reportagem ainda numa fase de organização disso. As pessoas estão tentando se organizar para fazer isso. Acho que o campo é fértil para fazer isso. Com a morte definitiva dos jornais locais, eu acho até surpreendente que aqui é porque eles são dois grupos políticos diferentes, que eles sobrevivam. Mas se você, a tendência é você ter um desaparecimento praticamente completo da imprensa dos jornais impressos, né, locais, e um espaço imenso para você fazer, por exemplo, a Ponte, que é um site de São Paulo que trabalha com direitos humanos muito bom, com jornalistas muito qualificados. Só que o cara tem que ser idealista, ele não vai fazer daquilo uma fonte de renda ainda, porque o que aconteceu? Nos Estados Unidos já tem praticamente 50% da verba publicitária, já migrou das grandes redes de TV e dos jornais para a internet. 50%? Quase 50%. Aqui no Brasil acho que a gente está em 12%, 13% ainda. Por quê? Porque existe uma lei que foi assinada, eu não sei se ele assinou, ou se ele foi relator, ou se ele foi o que escreveu. O ex-ministro da Justiça da Dilma, que defendeu a Dilma, Cardoso. Quando o Cardoso era deputado, ele fez uma lei que a Globo queria que fosse feita, que foi a lei que legalizou o jabá. Então, o que é o jabá? Essa é uma questão fundamental. O que é o jabá das agências de publicidade? Hoje, legalmente, por causa dessa lei que foi aprovada, eu não lembro se foi no primeiro mandato da Dilma ou no último do Lula, ou no segundo Lula, ele era deputado federal. Essa lei permite uma coisa que é muito comum no mercado publicitário, que é o seguinte: eu sou dono de uma grande empresa, e aí eu tenho R$1 milhão para investir na mídia. Se eu concentrar esse R$1 milhão em determinada agência, por exemplo, para investir na Globo, a Globo legalmente pode me pagar como se fosse um jabá. Ela antecipa, quanto mais se eu colocar todo esse milhão nela, ela me dá um desconto, vamos dizer assim, de 200 mil. E ela antecipa parte da receita para você, para a agência de publicidade. De maneira que é uma jogada que cria uma tendência de concentração da verba publicitária. As agências têm interesse nisso, porque elas falam assim: por que eu vou fazer? Por que eu vou dar 50 mil para o Paulo Henrique Amorim, 50 mil para o Nassif e 100 mil para a Folha e 100 mil para o Estadão e os outros 800 mil, 700 mil para a Globo? Eu vou ter muito trabalho, vou ter que trabalhar com todos eles, o retorno está... Eu concentro tudo na Globo e a Globo já vai me antecipar o jabá, ela vai me dar o dinheiro para frente, antecipar o desconto, ele já dá para ele.
E isso é uma forma que você mantém as agências de publicidade Sob tutela? sob tutela. Então isso é uma coisa oficial no Brasil. E isso faz com que a tendência da concentração das verbas publicitárias se mantenha de uma forma artificial. Porque mesmo às vezes quando a agência pensa assim, puxa vida, eu não precisava torrar essa grana toda, talvez se eu pegasse isso aí e colocasse metade disso no Google, eu teria o mesmo resultado. Ele fala, não, porque já sou amigo do cara da Globo, não vou. Então essa mudança está sendo muito lenta no Brasil. É óbvio que chega um momento em que os donos das empresas começam a ficar espertos para isso. Falei, cá, por que eu não tô? E é por isso que o Google está crescendo tanto, no Brasil inclusive. Né? O Google já é, depois da Globo, o maior destino de verba publicitária no Brasil. Incrível que pareça. E dá muito resultado para a pessoa, né? Porque você gasta um pouco e ele como ele direciona, né? Ele direciona a publicidade através dos algoritmos, ou seja, ele sabe que se nós vamos discutir, se nós vamos discutir Paulo Fonteles, ele vai colocar imediatamente um anúncio de um livro relacionado ao Araguaia em cima do seu blog. Sim. Ele tem os algoritmos que ele lê isso. Então isso é inevitável, mas nós temos aí uma concentração muito grande de verba publicitária em cima de um veículo que é a Voz do Brasil. Bom, como é que está o nosso tempo aqui? Não, nosso tempo está... Vamos já indo para a conclusão. Não, Mais então, alguma pergunta? Eu só tive uma pergunta, que é lá do início ainda. Tu falou aí em teoria da conspiração, né? Você pega, por exemplo, o seguinte: nós vivemos no Brasil um movimento que é semelhante aqui na América Latina e em especial alguns países aqui da América do Sul. Né? Por exemplo, se você pega o seguinte: o golpe no Brasil foi articulado, foi o judiciário, grande mídia e setores conservadores do Congresso Nacional. Você viu isso, por exemplo, na Argentina, o papel que jogou o Clarim, né? Você vê isso, por exemplo, o que aconteceu no Paraguai também, o que tem fazer agora com a Venezuela, o que tentaram fazer nas eleições do Equador, agora recentemente. Falando em teoria da conspiração, na tua visão, tu acha que existe um movimento organizado a partir dos Estados Unidos em torno disso, para desestabilizar esses governos populares aqui na América Latina, em especial aqui na América Latina? Qual o papel dos Estados Unidos nesse processo? Eu acho que nós vamos fazer como aconteceu em 64. Lá para frente a gente vai descobrir qual era a Operação Brother Sam de agora. Só vai levar muito tempo. Será que era eles fazem? 50 anos depois. Ou será que foi no espaço na internet? Ou será que há muitas formas de... assim, é muito importante a gente ficar de olho no que aconteceu nos Estados Unidos. Eu era correspondente lá a partir de quando o Reagan... Vocês lembram do Iran Gate? Sim. Né? O Reagan ele foi pego fazendo uma coisa que era inaceitável para os americanos depois da humilhação que eles sofreram no Khomeini no Irã, recebendo armas, né, que ele repassava para os contras da Nicarágua e tentando fazer isso através do Irã. Depois que o Reagan conseguiu se salvar daquilo, né, o cara assumiu em nome de Oliver North e um Poindexter, que era um almirante, assumiram em nome dele. É óbvio que ele sabia de tudo, ele caiu, ele correu aquele risco. Houve uma reorganização da inteligência americana e da influência externa. Eles fizeram um acordo dentro do Congresso, através do qual eles financiaram 4 entidades, uma do Partido Democrata, uma do Partido Republicano, outra dos empresários e outra dos trabalhadores. A AFL-CIO, que é afiliada não, que é ligada, que tem assim uma conexão forte com a CUT, por exemplo, ela tem um instituto lá nos Estados Unidos, com verbas pagas pelo Congresso, para fazer
para espalhar a democracia à moda americana no mundo, ou seja, o sindicalismo, eles exercem influência no sindicalismo, fora nas regras do sindicalismo, para tirar o cunho revolucionário do sindicalismo e colocá-lo apenas no aspecto de reivindicação salarial. Né? Então eles fazem isso, eles fizeram, então, em vez de haver uma clássica intervenção via instituição do Estado, que era a CIA, toda a política externa americana passou a ser feita muito por canais não formalmente ligados ao Estado, como as instituições da sociedade civil, essas 4 entidades internacionais que passaram a promover seminários, debates, se você olhasse, debate da questão da água na Bolívia, por que é legal você privatizar, e aí se deu uma influência muito forte dos Estados Unidos, que ainda se dá por meios não formais, quer dizer, não é o diplomata americano que vem aqui, né? Há uma penetração da sociedade civil pelas ideias, e a guerra das ideias ganhou muita força com a internet também, tanto que isso que eles estão acusando a Rússia de ter feito nas eleições americanas, eles fazem direto, eles influenciam eleições, direta e indiretamente, fomentando, vamos dizer, fomentando a democracia, entre aspas, a democracia a moda deles. E eles sabem o que os chineses fazem na sua esfera de influência. E acho que a gente não tem nenhuma ideia ainda de quanto isso tem acontecido. Né? Agora, finalmente, acho que nós vamos encerrar, Paulo. Eu só acho que a gente tem que ter uma noção aqui no Brasil, quando a gente pensa no futuro, né, e nessa questão da Lava Jato. Qual é a tua opinião sobre a Lava Jato, Zé? Cara, acho que eu acho que o combate à corrupção, a esquerda não dá o valor necessário, a importância que tem num país que não é um país rico como o Brasil, você combater a corrupção. Porque, por causa desse viés de achar que, olha, isso é coisa pequeno burguesa, etc e tal. Eu acho que isso é uma das coisas. Acho que a Lava Jato, ela foi feita por 2 instituições. O enfraquecimento do Congresso, etc e tal, né? Um enfraquecimento muito em função da falta de representatividade, da falência da representatividade do Brasil, fez com que essas instituições, Polícia Federal, Ministério Público Federal, assumissem um papel que não era deles. Né? Eles hoje são formuladores da política brasileira, com destruição de setores estratégicos da economia brasileira. Se isso é feito de caso pensado ou não, como eles poderiam sugerir, não dá para saber. Mas é uma guerra intestina dentro do Estado brasileiro, por salários, etc e tal, que a gente está assistindo. Uma desorganização do Estado brasileiro e um papel para um procurador da República, que não cabe a ele não foi eleito, ele fez um concurso público. Senão nós estamos vivendo a revolução um tenentismo dos funcionários públicos. O tenentismo da Polícia Federal e a Operação Italiana Mãos Limpas, que permitiu a ascensão de Berlusconi. Sim. Então você tem um quadro judicialização da política, né? Isso, de desorganização, em que você tira agora. Ao mesmo tempo, nós temos que refletir sobre o seguinte, é importante refletir sobre o seguinte. Nós temos um pacto das elites brasileiras que me parece muito parecido com aquele pacto de Punto Fijo lá na Venezuela, que precedeu o Chaves. Eles sentaram, em determinado momento, depois da ditadura lá de trás, me fugiu agora o nome do ditador, fizeram um acerto entre os principais partidos venezuelanos. Todo mundo vai governar, cada um vai cuidar de um pedaço aqui, e nós vamos governar para sempre. O Chaves, o que ele representou? No momento do aprofundamento do neoliberalismo na Venezuela, quando houve o Caracas, o Chaves ele acendeu ali. Ele acendeu com a personalidade dele para quebrar esse pacto. E eu acho que nós estamos numa encruzilhada desse tipo. Porque nós temos agora a possibilidade de um pacto, Fernando Henrique, Lula e Temer,
E será que não é a reprodução do pacto de ponto firme? Será que nós já estamos nesse quadro? Não é melhor a gente partir para uma solução mais radical? Questões a refletir, né? A refletir. Questões a refletir. Porque, sabe, a gente às vezes fica amarrado a um modelo, não, olha, o ano que 2018 é o Lula, porque se não for o Lula, eu acho que não dá para travar esse debate agora. Eu vejo pessoas escrevendo na internet, não é o Lula ou é nada. Não acho. Acho que isso precisa ser debatido. E até se é o Lula o candidato da esquerda, vamos dizer, se não era melhor compor uma chapa, chutando, Ciro, Haddad, uma chapa entendeu? Uma chapa que também represente, porque eu não sei se o Lula hoje, além de todas as denúncias contra ele, que vai ter que se defender, justificar, etc e tal, eu não sei se apesar ele da hoje, grande liderança, e da grande liderança que ele ainda representa, se ele não vai vir com mais do mesmo que foi lá atrás. E também se ele vai ser palatável para essa classe média. Então, assim, o Ciro, por exemplo, não traz essa rejeição tão grande. Ele pode chegar e discutir sem ter o lado do preconceito por trás. Se você for olhar o Temer, que a gente tanto critica hoje, gente, você tem que ser cego para esquecer que o Temer foi vice da Dilma. Que o Temer foi um acordo. Se pega Sérgio Cabral, etc e tal, o PT cometeu suicídio no Rio de Janeiro para abrir espaço para Sérgio Cabral. A gente não pode ser cego politicamente. Claro, né? Então, nos erros de condução, né? São grandes erros de condução. Não sei se a gente devia ficar automaticamente, porque eu vejo gente refletindo automático. Não, é o Lula ou nada. Não é assim. Eu acho que tem que haver um debate, tem que ver a conjuntura brasileira. E de repente você ter uma candidatura à esquerda que agregue mais. As necessidades da democracia, do Estado Nacional Brasileiro, exatamente, o problema da soberania. O peso de um programa político. O direito político dos trabalhadores, né? Um programa político nacionalista. Você entendeu? Não dá mais afirmando para o Brasil como nação. Essa tua preocupação é válida, mas sem perceber o seguinte, não tem gente que levou uma porrada durante esses anos, 2, 3 anos, que o Lula. Sim, mas ele consegue ser um fenômeno. Sim, né, ele é um fenômeno espetacular por causa disso. Eu acho que eu falei uma coisa, essa coisinha que vocês na hora reconheceram lá, que na margem lá do rio, lá no Marajó, qualquer pessoa do bom senso reconhece. Que algumas das coisas que o Lula fez tocaram profundamente o povo brasileiro, como a transposição, sobre a qual existem muitas e muitas e muitas críticas, mas essa corrida para adotar a transposição do Alckmin e de todo mundo é porque porque foi feita uma coisa que não pensava em fazer. Eu acho que tem que sair dessa discussão, é o Lula ou não é o Lula. Pode ser até com o Lula, mas qual é o projeto que ele vai representar? É o projeto do país. Esse é o ponto onde eu queria chegar. Exatamente. Nós precisamos primeiro chegar ao projeto. Vem cá, o que vai ser? É com Lula ou sem Lula? Não é tão importante quanto saber qual vai ser o projeto. E com a preocupação de não ser mais do mesmo, né? Mais do mesmo, porque hoje, na conjuntura econômica internacional de hoje, você não consegue reproduzir Lula 2003. Não dá mais para fazer aquilo. A conjuntura é completamente contrária ao Brasil e ao que o Temer está propondo hoje. Aliás, ele entrou ali porque ele assinou o pacto, a carta aos brasileiros. Né? Que na verdade era a carta aos banqueiros. Os banqueiros. O banqueiro se cercou do empresariado nacional também. Que acabou. Desde então acabou o empresariado. A base do Lula sumiu. A base operária do ABC do Lula não existe mais. O Brasil é um país muito de serviços hoje. Do agronegócio que controla o Congresso, aquela base operária, ela minguou relativamente ao conjunto da economia. O Brasil tem uma participação da indústria no PIB menor do que sempre. Então a própria base de onde ascendeu o Lula desapareceu. A gente tem que pensar nessas coisas, e concordo contigo. Projeto primeiro. Projeto de país, de nação, de povo brasileiro. Como podemos... Quem são as pessoas que têm maior potencial para agregar gente em torno desse projeto? E aí, se for o Lula, é o Lula, mas não dá para ser essa coisa tão mecânica que vem de dentro do PT, eu acho. Bom, nós precisamos não prender o Lula e salvar isso aqui, fazer uma ex, porque é aquela coisa. O que eles estão pensando agora? Precisamos fazer. Qual vai ser a nossa base parlamentar? Dá para aumentar? Então a gente perde. Melhorar a representação política do país, né? A gente perde em 2018.
vamos perder em 2018 com o Lula, a gente perde, mas vamos fazer um governador aqui, vamos fazer uma base parlamentar, o partido ele fica livre e a gente... Você não pode começar a discussão política a partir de uma candidatura a partir disso. Sim, não claro. é servir apenas ao PT. Exatamente, não dá. Até para encerrar minha participação aqui, essa coisa que você está falando que seria a base que o Lula perdeu, de operar e tal. Dia desse, conversando com o Paulo, eu dei para ele um dado que era o seguinte: no ano passado, o setor brasileiro que mais gerou emprego e renda foi o setor do audiovisual, mais do que o setor automotivo, que costuma ser o carro-chefe da economia. Então, eu falava para o Paulo isso, assim, que a gente precisa passar a olhar também que tipos de novos trabalhos existem, que tipos de novas ocupações existem, porque você pensar como nos anos 70, nos anos 80, não, é esse que eu acho que é um grande problema, de pensar o que é trabalho, operariar, essa coisa toda do próprio, ele já não é mais o mesmo. Então, assim, eu fui numa agência que é de finalização de cinema, de filmes, e esse dia eu falava para ele, tem uns empregos que eu não sei nem dar um nome aqui. Então, assim, existe um outro tipo de trabalho que a gente não consegue ainda não se consegue captar. O mundo do trabalho está em transformação, no mundo inteiro, né? E acho que, assim, em termos nacionais, nenhuma região tem o que a Amazônia tem em termos de potencial de criação. Sim. Né? Desde a indústria bioquímica, você tem uma rede aqui que é o futuro. Sim, sim. É o futuro, porque como nós estamos destruindo o mundo, né? Com muita competência. Com muita competência, o Homo sapiens está destruindo o mundo, as soluções passam por mudanças que só podem ser comandadas por uma visão que leve em conta a Amazônia no sentido de uma civilização brasileira. Eu acredito muito nisso. O governo Lula para a Amazônia foi um desastre. Foi um desastre. Essa é a visão. É um ranço que se tem de uma parcela do movimento que, porra, bate no Lula direto e com muita razão. Belo Monte, o Xingu Vivo, todos esses projetos. O modelo de desenvolvimento da Amazônia foi mesmo da ditadura. Mesmo da direita. Pior mesmo. Pior até, né? Mas, companheiros, vamos encerrando o nosso Conversa Viva. Agradecemos imensamente a generosidade do jornalista e repórter Luiz Carlos Azenha, que está aqui conosco. Queria agradecer a você também por todo o apoio que você deu à nossa reportagem. Ótimo. Sem você e a Angelina, a gente não teria conseguido fazer o nosso trabalho. Tenha a gente sempre como parceiro seu, do seu trabalho, da sua atividade. Agradecemos o jornalista Ismael Machado, o Moisés Alves, a Jureu da Guerra, o Paulo Emmanuel, que gerou essas nossas charges. Tem uma aqui do Azenha olhando para o jacaré, ou filmando o jacaré. Agradecer ao Roberto Jânio, a Angelina Anjos, que está aqui fazendo toda essa filmagem, que é a nossa diretora. Agradecer a todos vocês, companheiros, e esperamos que a nossa atividade, que o Instituto Paulo Fonteles, que este nosso formato de comunicação possa ajudar nessa luta de ideias, sobretudo, né? E também localizar os temas centrais, os temas que nós temos que buscar tratar aqui. Então, te agradecemos muito e agradecemos a todos e a todas. E valeu.